Sede firmes, inabaláveis, progrida sempre na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículos 51, 52, 57 e 58. O Senhor não pede para que você pare, mesmo que talvez o que você ouvir você ainda não viva. O Senhor não pede para que você pare, mas para que você progrida sempre na obra de Deus, certo de que a sua fadiga não é em vão. O tema dessa noite é modéstia. E amados, eu queria me deter à carta de Padre Bernard da Cruzada Mariana, e é sobre ela que nós vamos falar um pouco nesta noite. E a carta de Padre Bernard, amado, vai iniciar com uma súplica, quando ele diz: imploramos a todos que apareçam na igreja modestamente vestidos, roupas coladas ao corpo, shorts, roupas curtas, não satisfazem as normas da modéstia cristã. Amado Deus, nessa noite Ele nos faz uma súplica que eu acredito mesmo que veio diretamente do coração de Deus, quando Ele diz que nós não devemos aparecer na igreja com roupas imodestas, mas Ele nos implora que nós apareçamos na igreja modestamente vestidos, sem roupas coladas ao corpo, sem shorts, sem roupas curtas, porque isto não satisfaz as normas da modéstia cristã. Por isso, se você ainda usa roupas imodestas dentro da igreja, é o Senhor quem nos pede que nós avaliemos a nossa conduta nesta noite. E Padre Bernard ainda vai dizer que a nossa cooperação é a evidência do nosso amor por nosso Senhor no Santíssimo Sacramento e do nosso respeito pela casa de Deus. Por isso, amado, aparecemos na igreja modestamente vestidos. É a nossa cooperação para com o Santíssimo Sacramento do altar e para com a casa de Deus. E a nossa cooperação ao aparecermos modestamente vestidos é a evidência do nosso amor para com Jesus sacramentado e para com a própria casa de Deus. E Padre Bernard ainda vai nos dizer que o demônio é o pai de toda mentira, tendo por meio do gradualismo levado a humanidade, o clero, a hierarquia da igreja, a ser fisgado por um falso sentimento de segurança, uma atitude letárgica com relação às questões morais dos dias de hoje e também o que significa ser um verdadeiro cristão. E amado, Padre Bernard vem nos dizer que o demônio ele está entrando dentro do próprio clero e dentro da própria hierarquia da igreja com falsos sentimentos de segurança e com atitudes letárgicas com relação às questões morais e ao que significa ser um verdadeiro cristão. Por isso que nós possamos nessa noite renunciar ao demônio, ele que é o pai de toda mentira, e que nós possamos verdadeiramente, amados, pedir a Deus que nós realmente sejamos verdadeiros cristãos dentro da igreja e naquilo que se refere às questões morais dos dias de hoje. Nós não somos chamados a sermos pessoas imorais, mas nós somos chamados a viver a moralidade cristã dentro da igreja e a renunciarmos ao demônio, para que verdadeiramente possamos assumir as águas do nosso batismo, as promessas do nosso batismo, quando nós dizemos não a Satanás e sim a Deus. E Padre Bernard, amado, ele vai nos ensinar como viver a modéstia, a pureza, a castidade e a moral dentro da igreja. E ele vai nos dizer que uma das formas para bem viver a modéstia, a moral, a castidade dentro da igreja é renunciar aos 3 pecados contra o Espírito Santo.
E qual é o primeiro pecado contra o Espírito Santo? É resistir às verdades que nos fizeram conhecer. Amado, aqui há algo que nós podemos ver nitidamente dentro do coração da igreja. É a resistência do homem contra a verdade. A resistência que nós temos em assumir a verdade que nos é garantida pela igreja, pelo magistério da igreja, pela tradição da igreja. E isso nós estamos, amado, verdadeiramente vendo que está ocorrendo de uma forma muito, até mesmo natural dentro da igreja. E nós estamos resistindo à verdade que a igreja nos faz conhecer, por meio do magistério da igreja, da tradição da igreja e da palavra de Deus. É preciso, amado, que nós renunciemos ao demônio através do espírito de resistência à verdade. Que você possa nessa noite renunciar a Satanás com relação ao seu espírito de resistência. O segundo pecado contra o Espírito Santo é a insistência no pecado. Amado, a palavra do Senhor diz que nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus e que o Espírito de Deus está em nós. A palavra do Senhor diz que o que importa é ser nova criatura. A palavra de Deus diz que o Senhor renova, faz nova todas as coisas. E nós ainda insistimos no pecado. Nós ainda estamos pecando contra o Espírito Santo, e a palavra de Deus e o próprio catecismo da igreja diz que há um pecado que não será perdoado, e esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Padre Bernardo da Cruzada Mariana vem nos dizer, amado, que um dos pecados contra o Espírito Santo é a resistência às verdades que nos fizeram conhecer, e o segundo pecado é a insistência no pecado. E nós ainda estamos insistindo em pecar, porque nós não queremos ser livres no Espírito Santo. O terceiro pecado contra o Espírito é a obstinação fatal nos próprios pecados. Nós estamos, amado, obstinados aos nossos próprios pecados. Nós não estamos simplesmente resistindo às verdades que a igreja nos faz conhecer, por meio do magistério da igreja, da sagrada tradição e da sagrada escritura. Nós não estamos simplesmente insistindo no pecado, mas nós estamos obstinados nos nossos próprios pecados. Amados, há pecados sociais, mas também há pecados pessoais. E nós estamos obstinados nos nossos pecados. Por isso que você possa pedir perdão ao Senhor nessa noite, pela resistência que você tem às verdades que a igreja te faz conhecer, pelo magistério da igreja, pela sagrada tradição e pela sagrada escritura. Que você peça perdão ao Senhor pela tua insistência no pecado e pela tua obstinação no seu próprio pecado. Por isso, amado, esses são pecados contra o Espírito Santo. São blasfêmias contra o Espírito Santo que não serão perdoadas. A resistência às verdades que a igreja nos ensina, por meio da sagrada tradição, do magistério da igreja e da sagrada escritura. A insistência no pecado e a obstinação pelo nosso próprio pecado. Ou seja, quando você não quer largar de pecar. Padre Bernardo também vai dizer que uma forma de bem viver a modéstia é renunciar a um dos 7 pecados capitais, que é denominado preguiça. Ou seja, a lentidão ou descuido na prática do bem, devido às dificuldades existentes na sua realização. E hoje, amado, nós estamos falando de modéstia, de pureza, de castidade. E nós temos preguiça de viver a modéstia, a pureza, a moral e a castidade, devido à lentidão ou descuido na prática desse bem. Nós estamos nos descuidando e sendo lentos na prática do bem, da modéstia, da pureza, da moral e da castidade, por causa das dificuldades existentes na sua realização. Não é fácil, amado, viver a modéstia, a pureza, a moral e a castidade.
Realmente é muito difícil, há muitas dificuldades na realização dessas virtudes. Mas nós não podemos cooperar sendo lentos e descuidados na prática desse bem. Nós não podemos ser preguiçosos diante da modéstia, da moral, da castidade e da pureza. É preciso, para bem viver tudo isso, renunciar à preguiça, devido às dificuldades que elas nos impõem. Muitas pessoas que vêm até a missão Chamas Abrasadoras, que participam das pregações, das missões que eu e o meu esposo Rafael fazemos, elas vêm até nós e dizem: Valéria, está tão difícil. Valéria, eu não sei se eu vou conseguir. Amado, eu quero pedir para que você renuncie à preguiça. Que você verdadeiramente assuma, amado, que muitas vezes é isso realmente que nós temos: preguiça, lentidão, descuido na prática da moral, na prática da modéstia, da castidade e da pureza. Nós somos lentos, nós somos descuidados, porque isso nos traz muitas dificuldades, porque muitas vezes nós somos rejeitados pelos homens. Mas eu quero dizer a você, amado, que a palavra de Deus te garante: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Não seja preguiçoso em obedecer a Deus, amado. Não seja preguiçoso em obedecer a Deus e rápido em obedecer aos homens, mas renuncie à preguiça na prática da modéstia, da moral, da castidade e da pureza. Amado, não se importe com as dificuldades que isto te impõe, porque a graça de Deus superará todas as dificuldades. E Padre Bernard, amado, também vai dizer que para bem viver a modéstia, a moral, a castidade e a pureza, existem 3 obras de misericórdia espiritual: aconselhar os que têm dúvida, instruir os ignorantes e ademoestar os pecadores, sempre com caridade. Nós estamos aqui nessa noite exatamente, amado, para ao menos tentar viver essas 3 obras de misericórdia espiritual: aconselhar você que tem dúvida, instruir os ignorantes e ademoestar os pecadores na caridade, cujo qual São Francisco de Sales vai dizer que é o amor. Amado, é para isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite: para te aconselhar, para te instruir e para te ademoestar a viver a caridade, o amor, a pureza, a castidade, a moral e a modéstia. Que você aceite nesta noite ser aconselhado, instruído e ademoestado por Deus. E Padre Bernard da Cruzada Mariana ainda vai dizer que para bem viver a modéstia é preciso também viver a bem-aventurança, cujo qual a palavra diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Amado, a modéstia, a moral, a castidade e a pureza, nada mais, nada menos, é um meio, é uma virtude para que nós possamos ver a Deus. Amado, a palavra de Deus diz que Deus não pode habitar num corpo de pecado, e por isso Ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, que era santa, pura e imaculada e casta. Não há comunhão entre a mesa de Deus e a mesa dos demônios. Por isso, amado, para viver a castidade, para viver bem a modéstia, é preciso ser puro de coração. Porque só consegue viver a modéstia, a moral, a castidade, amado, e a pureza aquele que é puro de coração e que conforma a sua vontade à vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você que se você quiser viver a moral, a modéstia, a castidade e a pureza nessa noite, você verá o Senhor. Alguém que vive no pecado, amado, ele sempre diz: eu estou sem sentido, eu estou sem rumo, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ver a Deus. E eu quero dizer que você está certo. Realmente no pecado nós não vemos a Deus, mas nós vemos o demônio. Mas se nós estivermos, amado, com um coração puro diante de Deus, nós conseguiremos ver a Deus. Como o próprio salmista diz: dai-me de um coração puro, mas não me prive do teu Santo Espírito. E como salmista eu quero dizer nessa noite, junto com você: nos dê, Pai, em nome de Jesus e por meio da Virgem Maria, um coração puro, porque eu quero ver a Deus. Segundo o Padre Bernard da Cruzada Mariana, para bem viver a modéstia, a moral, a castidade e a pureza, é preciso renunciar aos 3 pecados contra o Espírito Santo,
resistir às verdades que nos fizeram conhecer a igreja por meio da sagrada tradição, do magistério da igreja e da Sagrada Escritura, renunciar ao pecado contra o Espírito Santo, da insistência no pecado, renunciar ao terceiro pecado contra o Espírito Santo, que é a obstinação fatal nos nossos próprios pecados, renunciar à preguiça, um dos 7 pecados capitais, que é a lentidão, o descuido na prática do bem, da modéstia, da moral, da castidade e da pureza, devido às dificuldades existentes na sua realização. E assumir as 3 obras de misericórdia espiritual, que é aconselhar os que têm dúvida, instruir os ignorantes e admoestar os pecadores, sempre na caridade, segundo São Francisco de Sales, no amor. E aceitar também que sejamos aconselhados, instruídos e admoestados. E é preciso viver a bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. E Padre Bernard, na Cruzada Mariana, também vai dizer da nova era de paz, que ninguém será admitido nessa nova era antes que tenha sido purificado e limpo dos seus hábitos mundanos e tenha se tornado manso e humilde de coração. Amado, para que possamos viver a nova era de paz, não estou falando da nova era, amado, ao qual o satanismo tem pregado nesses últimos tempos com tanta audácia. Não estou falando dessa nova era, não estou falando da nova era de peixes, de aquário, ao qual a astrologia diz, não. Eu estou falando da nova era da igreja cristã, da igreja católica apostólica romana, acredita, a nova era de paz. É desta nova era que eu estou dizendo, mas para vivê-la é preciso ser purificado e limpo dos hábitos mundanos. E é preciso se tornar manso e humilde de coração. Amado, para que você entenda o que Deus está falando com você nessa noite, sobre a modéstia, a moral, a castidade e a pureza, é preciso realmente ser manso e humilde de coração. É preciso realmente ver, amado, que somos totalmente defeituosos. É preciso ver, amado, que realmente somos letárgicos na prática do bem. Somos lentos e descuidados na prática do bem. E Padre Bernard vai dizer que a modéstia e a moral são um grande problema nos dias de hoje. São pedras que impedem a nossa salvação. Padre Bernard da Cruzada Mariana, amada, vai dizer que a modéstia e a moral é uma pedra que pode impedir a nossa salvação. E a palavra de Deus vai dizer, amado, que Jesus Cristo foi considerado a pedra de tropeço para os mundanos da sua época, mas para nós ele é a pedra angular. Amado, a moral e a modéstia para nós não podem ser pedras que impeçam a nossa salvação, mas elas precisam ser parte da pedra angular que se chama Jesus, que viveu a modéstia e a moral como ninguém. Padre Bernard da Cruzada Mariana também vai nos dizer, amado, e aqui eu quero que você fique muito atento ao que vai ser dito agora. Ele vai profetizar sobre a minha vida e a tua vida. E amado, eu confesso que quando eu li isso sobre a modéstia, faz muito tempo que eu estou querendo falar disso, e eu não conseguia ainda pregar sobre isso. Mas quando eu li isso, amado, eu assumi para a minha vida e eu disse, Senhor, se eu ainda não vivo 100% da modéstia, que o Senhor me dê a graça para vivê-la e me perdoe. Que o Senhor me dê, Senhor, a graça de viver a modéstia no 100% e me perdoe a porcentagem que eu ainda não vivo, que eu ainda não quis viver. E Padre Bernard vai profetizar exatamente isso. Se você aceitar e implementar na sua vida a verdade divinamente guiada da igreja no que diz respeito à pureza e à modéstia, esteja certo de que estará assegurada graça suficiente em uma idade conhecida somente por Deus para salvar a sua alma e para até mesmo se tornar um grande santo. Amado, Padre Bernard, a palavra de Deus diz, amado, que a igreja ela tem poder para que tudo que ela ligar na terra seja desligado no céu, e para tudo que ela desligar na terra seja desligado no céu. E Padre Bernard ligou essa profecia ao céu, amado, na terra,
para que eu e você pudéssemos viver esta profecia. Amado, a Renovação Carismática Católica vai dizer algo muito profundo quando ela diz de profecia, que toda profecia, amado, relembrada, ela tem poder de se concretizar na nossa vida. E nós estamos celebrando a profecia de Padre Bernardo da Cruzada Mariana. E ele vai dizer que se nós aceitarmos e implementar na nossa vida a verdade divinamente guiada da igreja no que diz respeito à pureza e à modéstia, e estejamos certos de que estará assegurado para nós a graça suficiente em umidade conhecida somente por Deus, para salvar a nossa alma e para até mesmo se tornar um grande santo. Amado, até hoje, eu tenho 40 anos e até hoje eu não havia lido ainda esta carta de Padre Bernardo. E o Senhor me assegurou hoje, nos meus 40 anos, a graça suficiente para salvar a minha alma e para me tornar uma grande santa por meio da modéstia e da pureza. Amado, eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quanto tempo Deus esperou para revelar isto a você. Mas o Senhor diz que Ele está te assegurando a graça suficiente para salvar a tua alma. E para que você se torne um grande santo por meio da modéstia e da pureza. Mas Padre Bernardo ainda vai continuar profetizando quando ele diz: se após ler e compreender este conteúdo, você decidir por seu livre-arbítrio rejeitar esta verdade, pare e pense no dia do julgamento final, quando fora da graça e estando no meio dos que se encontrarem à esquerda de Deus, e pronunciar as seguintes palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o demônio e seus anjos. Padre Bernardo ainda vai profetizar, amado, que se nós por livre arbítrio rejeitarmos a verdade da modéstia, da pureza, da castidade e da moral, é preciso que nós paremos e pensemos no dia do julgamento final, quando nós estivermos fora da graça e no meio daqueles que se encontrarem à esquerda de Deus e ouvirem da própria boca de Deus as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o demônio e seus anjos. Amado, se você aceitar a modéstia moral, a castidade e a pureza, Deus irá te assegurar a graça de se tornar um santo e salvar a tua alma. Mas se você negá-la, saiba que você estará no julgamento final, no meio daqueles que estarão à esquerda de Deus e que ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o demônio e seus anjos. E Padre Bernardo ainda continua profetizando: Deus não será ridicularizado. O maior pecado que o homem pode cometer é a rejeição da graça de Deus. Amado, que você saiba que o maior pecado que você possa cometer talvez não é o que você pense que você até hoje cometeu. Mas o maior pecado que você pode cometer é rejeitar a graça de Deus. Deus está te dando a graça nessa noite para viver a pureza moral, a castidade e a modéstia. Não rejeite esta graça de Deus. E Padre Bernard vai nos dizer de um programa satânico que se denominava A Mulher Francesa. E este programa satânico era para a destruição da virtude da modéstia. E a mensagem que esse programa trazia era exatamente essa: nossas crianças devem perceber o ideal da nudez. A mentalidade da criança é rapidamente transformada. Primeiramente, pés e pernas nus. Depois, mangas arregaçadas após a parte superior do tórax e o dorso. E no verão, elas andarão quase nuas. Padre Bernard vai dizer, amado, isso aconteceu num programa denominado A Mulher Francesa, para a destruição da virtude da modéstia. E nós podemos, amado, hoje citar vários programas: Big Brother, Novela Babilônia, Programa Pânico e tantos outros programas, amados, que hoje nós podemos ver aí na nossa televisão, onde, amado, é exatamente isso também que eles nos impõem, quando eles dizem que nossas crianças devem perceber o ideal da nudez.
onde a mentalidade da criança por meio das imagens é rapidamente transformada. Primeiramente se começa com pés e pernas nus, depois mangas arregaçadas, depois tórax e dorso nus, e no verão elas estão quase nuas. Também vemos aí o programa do Raul Gil e tantas outras coisas, amado, que expõem as nossas crianças. E Padre Bernard vai dizer que a origem desses programas é a inteligência de Satanás. A inteligência, amado, que é demonstrada nesses programas contra a modéstia, a moral, a castidade e a pureza, é a inteligência de Satanás. Não é a inteligência do homem que é colocada nesses programas, mesmo que por muitas vezes pareça ser, mas é a inteligência do homem, amado, iluminada pela inteligência diabólica, a inteligência do demônio e do próprio Satanás. E Padre Bernard vai dizer, quando ele faz uma súplica e diz: possa a graça de Deus, derramada por meio do Imaculado Coração de Maria, agir e preparar a sua vontade humana para se conformar a de Deus. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. E amado, que essa súplica de São Bernard venha agora, ao fazermos memória dela, venha se concretizar no coração de Deus. Que por meio do Imaculado Coração de Maria, o Senhor, a graça de Deus, possa agir e preparar a nossa vontade humana para se conformar com a vontade de Deus. E amado, Padre Bernard diz que a modéstia cristã é a virtude mais esquecida hoje e é indispensável para a proteção da castidade. Amado, hoje se fala muito de castidade, mas se fala pouco de modéstia. E Padre Bernard vai dizer que a modéstia é a proteção da castidade. Não é a castidade que vem antes da modéstia, mas é a modéstia que sustenta a castidade. Amado, isso é fortíssimo quando nós falamos de modéstia. E isso precisa ser pregado, amado, em todos os lugares. Por isso, amado, se você está ouvindo essa pregação e você puder gravar, grave. Seja lá o que você puder fazer, amado, faça, para que isso seja divulgado. Não é a castidade que vem antes da modéstia. A modéstia é o sustento, a proteção da castidade. E Padre Bernard vai dizer, amado, que o ensino da modéstia, da pureza, da moral e da castidade, ele diz exatamente isso com relação ao ensino de tudo isso. A suprema autoridade de ensinar tem por finalidade proteger a igreja dos erros, corrigir o clero, professores e pais que intencionalmente ou em boa fé propagam erros. Amado, Padre Bernard, ele já está morto, ele já está falecido. E a história de Padre Bernard vai dizer, amado, que ele não teve um substituto. Ele não teve alguém que fosse capaz de, após dele, continuar a cruzada mariana, continuar a propagar os seus escritos. Amado, eu me senti numa responsabilidade muito grande com relação a isso. Por quê? Porque a suprema autoridade de ensinar, e aqui eu digo, amado, eu não faço parte da cruzada mariana, eu não conheci Padre Bernard, mas eu sou missionária, fundadora junto ao meu esposo Rafael da missão Chamas Abrasadoras, e nós temos por carisma o carisma da formação. E aqui, amado, quando eu li que a suprema autoridade de ensinar tem por finalidade proteger a igreja dos erros, corrigir o clero, professores e pais que intencionalmente ou em boa fé propagam erros, eu caí de joelhos diante de Deus e resolvi assumir, amado, a palavra que diz: consagra-te ao teu ministério. Amado, eu me consagrei ao ministério da formação, porque essa suprema autoridade não é minha, ela é de Deus. E ela tem por finalidade proteger e corrigir. Proteger a igreja dos erros e corrigir o clero, professores e pais que de forma intencional ou em boa fé propagam erros. E isso já desmascara a ideologia de gênero, amado. Amado, é preciso que seja pregado com toda a autoridade, que seja ensinado a modéstia, a pureza, a moral e a castidade, para que os erros intencionais do clero, dos professores
e dos pais que querem propagar erros e não a verdade do Evangelho sejam aniquiladas aos pés da cruz de Jesus. Amado, o Padre Bernard ainda vai dizer que qualquer um que ouse defender os princípios da modéstia cristã tradicional é considerado por um grande número de católicos como uma pessoa escrupulosa, um criador de consciências problemáticas e como um louco. E aqui, amado, a palavra de Deus diz que nós somos loucos por causa de Cristo. Quem quiser ser louco, se faça louco por causa de Cristo. Amado, este é o preço que os seus seguidores devem pagar diariamente se quiserem ser leais a Ele e a sua igreja. Amado, nós que somos chamados a ser verdadeiramente cristãos, nós seremos chamados de loucos, criador de consciências problemáticas, pessoas escrupulosas. E nós, amado, devemos renunciar a toda essa mentalidade demoníaca e assumir que se esse é o preço de seguir Jesus, eu vou pagar esse preço diariamente e vou ser leal a Jesus e a sua igreja. Amado, e Padre Bernard vai dizer que a base da modéstia cristã é Maria, como o perfeito modelo para todos os cristãos. O magistério da igreja, os santos, as revelações privadas, os papas, que são a autoridade suprema de ensino na igreja. Amado, a modéstia cristã, ela tem por base de toda a sua doutrina, Maria, o perfeito modelo para todos os cristãos, magistério da igreja, santos, revelações privadas, papas, a autoridade suprema do ensino da igreja. Por isso, amado, eu digo para você que você está totalmente baseado ao viver a modéstia moral, a castidade e a pureza dentro da doutrina verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. E Padre Bernard vai dizer, amado, que há vários motivos para enfatizar a pureza e a modéstia. Um dos motivos é Papa Pio XII, quando ele diz: é principalmente por meio dos pecados da impureza que as forças das trevas subjugam as almas. Um outro motivo é Nossa Senhora de Fátima. Os pecados que mais arrastam almas para o inferno são os pecados da carne. Serão introduzidas certas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. E essa mensagem veio de Nossa Senhora de Fátima no ano de 1917. Seguindo a uma diminuição geral da modéstia, a impureza se tornou a paixão que domina o mundo. É um câncer espiritual que corrói lentamente a vida espiritual das almas. Estamos diante do perigo da maior catástrofe desde o dilúvio, diz Pio XII. Amado, isso é tremendo. Pio XII vai dizer que nós estamos diante do perigo da maior catástrofe desde o dilúvio, por causa da impureza que corrói como um câncer espiritual lentamente a vida espiritual das almas e também o mundo. Os motivos, amado, para que seja enfatizado nos dias de hoje a pureza e a modéstia é Papa Pio XII e Nossa Senhora de Fátima, na sua aparição no ano de 1917. E, amado, Padre Bernard ainda vai dizer que nos dias atuais o demônio quer nos fazer crer que o ensino sobre a modéstia e a pureza parece sem esperança. Mas com o nosso silêncio estaremos permitindo que todo o campo da moralidade ficasse em suas mãos. Amado, e aqui mais uma vez eu me levanto consagrado ao Ministério de Formação, porque eu não poderia permitir, amado, que o campo da moralidade ficasse nas mãos do demônio se eu ficasse em silêncio diante dos ensinos de Padre Bernard da Cruzada Mariana, que hoje já está falecido e não encontrou ninguém que o substituísse na sua obra a favor da modéstia, da moral, da castidade e da pureza. Amado, o Papa Pio XII ainda vai dizer que o perigo desta crise temível nos enche de um grande temor e com confiança nós recorremos a Maria, nossa Rainha. Isso foi algo dito por Papa Pio XII em 11 de outubro de 1954. Amado, a restauração da pureza e da modéstia em um mundo corrompido é um pré-requisito para o triunfo de Maria.
Nunca nos desencorajemos nessa batalha dos anjos, quando a serpente ousa lançar seu último desafio, aberta e publicamente, contra a majestade de sua mãe castíssima. Amado, o pecado da impureza, da imodéstia, o pecado contra a modéstia, a moral, a castidade e a pureza, é parte da batalha dos anjos, quando a serpente ainda ousa lançar seu último desafio, aberta e publicamente, contra a majestade da castidade de Maria. E aqui, amado, algo que o tratado da verdadeira devoção vai dizer, que Deus colocou uma única inimizade permitida, e essa inimizade é a inimizade entre o demônio e Maria, o demônio e a mulher, e entre a descendência de Satanás e a descendência de Maria. E nós precisamos nos levantar, porque a serpente está agindo contra a castidade de Maria, ao levar, amado, as pessoas a não pregarem mais sobre a modéstia, a castidade, a pureza e a moral. Deus quer que este triunfo, o triunfo de Maria, se realize não pela indiferença e pela letargia, mas pela cooperação dos filhos de Maria, marchando sobre sua gloriosa bandeira. E aqui eu convido você que é escravo de Jesus em Maria, pois esse foi o tema preferido de São Luís Maria de Montfort e da igreja, que você se levante, amado, com a gloriosa bandeira da pureza, da modéstia, da moral e da castidade, para que o triunfo de Maria aconteça nos nossos tempos. E Padre Bernard ainda vai dizer sobre a educação sexual pública, e aqui eu convido você a prestar muita atenção. A informação necessária a respeito do aspecto físico do sexo é primeiramente de responsabilidade dos pais, de modo secundário, em um grau limitado, dos professores e superiores, sempre com reverência e modéstia. Amado, você que é pai, eu convido você a não tirar o seu corpo fora, como muitos têm feito, e jogado a educação sexual dos seus filhos para a mão da própria igreja, para a mão dos professores, para a mão dos superiores, quando na verdade, amado, Padre Bernard e a igreja vai dizer que a informação necessária a respeito do aspecto físico do sexo é de responsabilidade dos pais. E aqui também algo que desmascara a ideologia de gênero, porque, amado, pessoas do mesmo sexo não podem gerar filhos, e se não podem gerar filhos, não podem falar, amado, do aspecto físico do sexo, e por isso retiram a responsabilidade de ser pais. E é isso que o demônio deseja, pessoas irresponsáveis, que não tenham responsabilidade nenhuma na educação sexual dos filhos. Por isso, saiba você, pai, que a primeira responsabilidade do aspecto físico do sexo, de passar essa informação, é tua aos teus filhos. E Pio XI vai dizer, é da mais alta importância que um bom pai, ao discutir com seu filho um assunto tão delicado, haja com prudência e não desça até os detalhes. Papa Pio XI ainda vai dizer, amado, que a educação sexual, que primeiro é de responsabilidade dos pais, deve ser feita com delicadeza, prudência, e que não se desça até os detalhes. E que a educação dos professores e dos superiores seja feita com reverência e com modéstia. Porque a igreja, amado, diz que o sexo é sagrado. O sexo não é imoral. O sexo permitido pela igreja dentro do casamento é sagrado. O que é imoral é o que tem sido feito e falado e ensinado do sexo antes do casamento, para a perdição da modéstia, da moral, da pureza e da castidade. Padre Bernard ainda vai dizer que a introdução dos livros imorais e obscenos em algumas escolas católicas, as pessoas que deliberadamente colocam livros imorais nas mãos de nossos jovens, se tornam responsáveis pela corrupção moral.
É pecado mortal ler uma literatura imoral. O direito canônico proíbe tais leituras. São Mateus, capítulo 18, versículo 7. Ai daquele homem que comete escândalo. Padre Bernard vai dizer das leituras imorais e obscenas, ou seja, piadas obscenas, livros, revistas de pornografia, filmes de pornografia e tantas outras coisas imorais e obscenas que nós temos visto nos dias de hoje. Amado, você que tem um desejo, uma fraqueza com relação à pornografia e por piadas obscenas, programas obscenos, amado, Padre Bernard vai dizer, isto é pecado mortal. E o direito canônico proíbe essas leituras. Se há alguém nesta noite que está ouvindo essa programação que esteja ligado à pornografia, a coisas imorais e obscenas, é preciso que você, amado, se confesse. Una sua vontade à vontade de Deus. E que você busque um confessionário, porque isto é pecado. Isto não é pecado venial, amado. Isto é pecado mortal. Porque agride aquilo que Deus fez como sagrado. É um pecado contra o sagrado. Padre Bernard, amado, ainda vai dizer sobre as literaturas imorais e obscenas. Concílio de Trento, os livros que tratam de narrar e ensinar as coisas lascívias e obscenas são absolutamente proibidos. Aqueles que os possuem devem ser severamente punidos pelos seus bispos. O Santo Ofício, não se permitam tais justificativas. As desculpas levantadas pelos educadores liberais são citadas e condenadas. Pessoas que sem a devida permissão leem um livro que é indubitavelmente lascívio cometem um pecado mortal. Santo Ofício de 3 de maio de 1927. As literaturas obscenas, amado, e imorais são proibidas pelo direito canônico, são baseadas no Concílio de Trento e no Santo Ofício. Por isso, meu amado, nós estamos em pecado mortal ao ler literaturas morais e obscenas, ao assistir filmes pornográficos, revistas pornográficas, figuras demográficas, programas pornográficos e tantas outras coisas obscenas e imorais. Que você possa, amado, nessa noite procurar o sacramento da confissão para a glória do nome de Jesus. E nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, se desfazer de toda pornografia, de toda imoralidade, de todas coisas obscenas que você tem com você e dentro do teu lar. Padre Bernard vai dizer que da aproximação positiva, a Virgem Puríssima e Mãe Castíssima é o nosso ideal de pureza e modéstia, modelo perfeito de imitação. É o ideal para a própria vida. O ideal para a própria vida é a realização do ideal mariano. As consequências dessa aproximação positiva é a reforma da família e da vida social. E a base de todos os esforços é a oração e o sacrifício. Para que você vença, amado, e comece a viver a modéstia, a pureza, a moral e a castidade, é preciso que você ore e se sacrifique. É preciso, amado, para que você obtenha a reforma da tua família e da tua vida social. E aqui eu quero dizer quantos casamentos se perdendo por causa da pornografia. Quanto tempo, amado, esposos e até mesmo mulheres perdem de estar com o seu esposo, com aquele que Deus te deu no Santíssimo Sacramento do Matrimônio, porque ficam se masturbando diante de computador, ficam ouvindo coisas obscenas e programas pornográficos diante das televisões, diante dos computadores, dos celulares. Amado, em nome de Jesus Cristo, que você se aproxime positivamente da bem-aventurada Virgem Maria nessa noite, para que ela, que foi pura e casta, possa interceder por você junto a Jesus, para que você possa, meu amado, verdadeiramente estar diante do coração de Deus nessa noite. E Padre Bernard ainda vai dizer sobre o significado da pureza e da modéstia, da castidade e da modéstia, e ele vai dizer exatamente assim: castidade significa controle do instinto sexual, fazer com que o apetite sexual esteja de acordo com o 6º e o 9º mandamento: não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E a modéstia significa
é a guardiã da castidade, é a que nos protege a nós mesmos e aos outros contra os frequentes ataques feitos contra a castidade. Você que tinha dúvidas com relação à castidade e à modéstia. Castidade significa controle do instinto sexual, fazendo com que o seu apetite sexual esteja de acordo com o 6º e o 9º mandamento, que é não cometer adultério e não cobiçar a mulher do próximo. E o que vai sustentar e guardar a tua castidade é a modéstia, que te protege, que protege a você mesmo e aos outros contra os ataques contra a tua castidade. Amado, Padre Bernard vai dizer que a prática da modéstia, quando ele diz sobre a prática da modéstia, ele diz assim: a modéstia pessoal. E aqui eu quero que você fique muito atento, porque muitas vezes nós reduzimos a modéstia aos trajes, às roupas. E Padre Bernard, amado, ele é tremendo quando ele vai dizer: a modéstia pessoal está relacionada com o estrito controle sobre os seus próprios sentidos. E ele vai falar dos olhos, das janelas da alma, não contemplando outra pessoa, pintura, história, objeto, que seja capaz de induzir pensamentos maus ou impuros em sua mente ou imaginação. Coisas que conduzem naturalmente a sensações impuras e ao desejo de atos desonestos. Padre Bernard vai dizer, amado, que a modéstia não é só dos trajes, mas ela é também dos olhos. E Padre Bernard da Cruzada Mariana vai dizer, amado, que é preciso não contemplar com os olhos outra pessoa, pintura, história e objeto que seja capaz de induzir os teus pensamentos maus ou impuros em sua mente ou imaginação. Coisas que conduzem naturalmente a sensações impuras e ao desejo de atos desonestos. Amado, eu me lembro que uma vez eu fui pregar num retiro em um local que era para dependentes químicos. E o pregador, amado, na sua pregação, ele dizia exatamente assim: eu não posso passar diante das bancas de jornais, porque ao parar diante delas, eu olho para as revistas pornográficas e eu fico louco. Amado, se você sabe que você não pode olhar para revistas pornográficas, por que você olha? Padre Bernard vai dizer, amado, que é preciso que a modéstia também está nos olhos. Por isso, amado, não julgue simplesmente a modéstia pelas roupas, porque pode haver pessoas vestidas de uma forma muito modesta, mas com os olhos totalmente em pecado. É preciso que a modéstia, que nós peçamos ao Senhor a modéstia dos olhos. E Padre Bernard vai dizer dos ouvidos. Os ouvidos devem ser fechados para as canções imorais ou sugestivas e para as conversas sujas. E aqui, amado, eu quero dizer como nós não vivemos a modéstia, a pureza, a castidade e a moral. Nós cristãos, amado, ainda estamos com os olhos e os ouvidos totalmente impuros. Porque nós ainda queremos olhar para coisas impuras que naturalmente, amado, nos causam sensações impuras e desejos de atos desonestos, e ainda estamos ouvindo canções imorais e sugestivas. Pessoas que ao mesmo tempo estão na igreja cantando louvores ao Altíssimo, mas ao saírem da igreja ligam seus carros em funk, em rock satânicos, em tantas outras situações. É preciso viver a modéstia não somente nas roupas, mas também nos olhos, nos ouvidos e nos outros sentidos, no tato, no paladar e no olfato. E Padre Bernard ainda vai dizer, amado, da imodéstia pessoal. Sim, a remoção da muralha da modéstia é a admissão do inimigo da impureza. Tem por natureza a capacidade de ser mortalmente pecaminosa. Pode ser um pecado venial se não for séria, não sendo um perigo sério a pureza de alguém em seus pensamentos, desejos, palavras e ações. A imodéstia pessoal, amado, ela é um pecado venial, desde que não seja um perigo sério a pureza de outra pessoa em seus pensamentos, desejos, palavras e ações.
Padre Bernard ainda vai dizer: a modéstia social é a virtude que procura proteger a castidade de outras pessoas, ou ao menos não colocá-las em risco. Procure evitar qualquer coisa que busque gerar maus pensamentos e desejos em outros ou a levá-los a ações pecaminosas. Exige adornos decentes na presença dos outros e mesmo em casa. Exige evitar toda familiaridade indevida, especialmente com pessoas de sexo oposto, olhares, palavras, gestos sugestivos. Exige uma prudente reserva na aparência e no comportamento geral. Amado, isso daqui é algo tremendo, porque a modéstia pessoal, ela está nos olhos, nos ouvidos, no tato, no paladar e no olfato. Ou seja, a modéstia pessoal é algo que nos prejudica, que causa sensações impuras e desejo de atos desonestos em nós. Esta é a modéstia pessoal. E quando, amado, eu não vivo a modéstia pessoal, quando eu não contemplo, amado, quando eu passo a contemplar coisas imorais, essa imodéstia pessoal, ela passa a ser na minha vida um pecado venial, se ela não prejudicar alguém. Mas eu não sou somente chamada a viver a modéstia pessoal, eu sou chamada a viver a modéstia social. Porque a modéstia social é aquela que não prejudica o outro. E se eu não vivo a modéstia pessoal na minha vida, certamente eu não vivo a social. E quando eu começo a viver a imodéstia, que é o contrário da modéstia pessoal na minha vida, e eu começo a me entregar aos desejos desordenados da carne, eu começo a prejudicar o outro e não somente a mim. Amado, a modéstia pessoal está nos olhos, nos ouvidos, no tato, no paladar e no olfato. E a modéstia social está em viver a modéstia pessoal para que eu não prejudique o outro. Isso é tremendo, amado. E isso não é pregado nos dias atuais. E Padre Bernard ainda vai dizer que a modéstia social é um pecado mortal. A imodéstia social é um pecado mortal se alguém tem a intenção de tentar os outros pela imodéstia e se causa sérias tentações a alguém. E é um pecado venial quando a má intenção de tentar alguém não se encontra presente e está classificado entre os pecados de escândalo. E eu dizia para o Rafael nesses dias que o Gênesis se repete dentro da igreja e dentro da vida dos cristãos quando diz: a culpa foi da mulher. E todos, amados, jogam muitas vezes a culpa nas vestimentas das mulheres. Mas eu quero dizer para você, homem, para você que hoje se mata numa academia porque quer ter um corpo sarado, para você, homem, que também veste calças justíssimas, que marcam o seu órgão sexual. Para você, homem, que marca suas pernas torneadas. Para você, homem, que veste camisas abertas para aparecer o seu peito, para aparecer o seu tórax, para aparecer os pelos que você tem no seu peito. Você, homem, que também veste camisas mais curtas para aparecer o seu umbigo. Você que anda sem camisa e também com tudo isso causa a queda das mulheres. Saiba, meu amado, não estou aqui como uma feminista, não, mas estou aqui para dizer que a culpa não é só da mulher, mas a culpa é daquele que quer pecar. É preciso, meu amado, que tanto a mulher quanto o homem saiba que a imodéstia é um pecado mortal, a imodéstia social. Quando você causa danos a alguém, ele é um pecado mortal. Se há em você a intenção de tentar a outros pela imodéstia. E é um pecado venial se não há essa intenção. Mas se mesmo sem a intenção você levou outros ao pecado.
E Papa Pio XII, em 17/7/1954, e eu quero encerrar com isso, porque aqui termina a carta de Padre Bernard. E Papa Pio XII vai dizer: quantos jovens há que não veem nenhuma má ação ao seguirem certos estilos vergonhosos como se fossem ovelhas, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Certamente correriam se pudesse adivinhar a impressão que causam e os sentimentos que produzem naqueles que as veem. Não veem o mal que resulta do excesso em certos exercícios de ginástica e nos esportes que não são desejáveis às moças de virtude e nem aos homens de virtude. Que pecados são cometidos ou provocados por conversações que são muito livres, por apresentações imodestas, por leituras perigosas. Quão relaxadas se tornaram as consciências, quão pagã a moral. Papa Pio XII, 17/7/1954. A modéstia pessoal, ela é para ser vivida nos olhos, nos ouvidos, no tato, no paladar e no olfato. E isso nós conseguimos pela mortificação, que não é o caso nesta hora, mas nós ainda vamos também trazer uma pregação, uma formação sobre isso. E amado, a modéstia social é aquela quando você não prejudica. A imodéstia social, você não prejudica somente a você, mas você prejudica a outros, levando outros ao pecado. E eu convido você a fechar seus olhos agora. E eu convido, amado, e eu peço ao Senhor que você tenha sido muito atingido por toda esta pregação. E eu quero encerrar aqui agora com São Pedro Julião Aimar, quando ele vai dizer, amado, que nós somos filhos da igreja, que nós somos aqueles, ele diz exatamente assim: mereceis certamente a estima por terdes recebido o batismo e sedes filhos da igreja. Você é um homem e uma mulher estimado por Deus pelas águas do teu batismo, e porque através dele você se tornou um filho da igreja. Quero também te dizer sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, no parágrafo 173. Permaneça com seus olhos fechados, e o Tratado de São Luís Maria de Montfort vai dizer: a devoção à Santíssima Virgem é um meio admirável para perseverarmos na virtude e para sermos fiéis. E hoje estamos falando da virtude da modéstia, da moral, da castidade e da pureza. É pela devoção à Santíssima Virgem que nós vamos perseverar na virtude e ser fiéis. Parágrafo 173 ainda diz: confiamos à Santíssima Virgem e sabemos como ela é fiel tudo o que possuímos. Tomamo-la como depositária universal de todos os nossos bens da natureza e da graça. Confiamo-nos à sua fidelidade, apoiamo-nos no seu poder e fundamo-nos na sua misericórdia e caridade, a fim de que conserve e aumente as nossas virtudes e méritos, apesar dos esforços que o demônio, o mundo e a carne fazem para nos roubar. E eu também quero dizer sobre a carta de João Paulo II, quando ele fala do Tratado à Virgem Maria, que vai dizer assim: palavras de João Paulo II. Na espiritualidade monfortina, o dinamismo da caridade é expresso especialmente através do símbolo da escravidão do amor a Jesus, a exemplo e a ajuda materna de Maria. Trata-se da comunhão plena na kenosis de Cristo, comunhão vivida com Maria, intimamente presente nos mistérios da vida do Filho. Não há nada entre os cristãos que faça pertencer de maneira mais absoluta a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe, como a escravidão da vontade, segundo o exemplo de Jesus, do próprio Jesus Cristo, que assumiu a condição de escravo por amor a nós. Não há nada entre os cristãos que faça pertencer de maneira mais absoluta a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe, como a escravidão da vontade, segundo o exemplo do próprio Jesus Cristo. Palavras de João Paulo II. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta hora, pela intercessão da Virgem Maria e sob o poder do Espírito Santo de Deus,
Que nossa vontade seja escrava da tua vontade. Senhor, eu te peço pelas mãos de Maria, que nós possamos nesta hora, Senhor, viver a castidade, a pureza moral, Senhor, e a modéstia. Nós te suplicamos, Pai amado, no nome santo de Jesus, que nós sejamos libertos das literaturas morais e obscenas. Que nós sejamos libertos, Senhor, do desejo das mulheres ou dos homens do próximo. Que nós sejamos libertos do adultério, Senhor. Que nós sejamos libertos, Senhor, da masturbação, Jesus, da homossexualidade, Jesus. Que nós sejamos libertos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que degrine a modéstia moral, a pureza, Senhor, e a castidade. Senhor, que a modéstia que eu assumi viver agora, Senhor, ela venha guardar a minha castidade, Jesus. Que eu não me preocupe somente em viver a castidade, mas que primeiramente eu viva a modéstia, para que a modéstia vivida por mim guarde a minha castidade, Jesus. Te peço, meu Senhor e meu Deus, no teu nome, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver a modéstia pessoal, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, o nosso tato, o olfato, Jesus, possa, Senhor, meu Deus, agora ser batizados no teu Espírito Santo. Senhor, que eu possa viver a modéstia social, que eu não leve outros ao pecado. Senhor, e que por eu viver a modéstia pessoal, dos olhos, dos ouvidos, do tato, Senhor, do olfato, do paladar, eu possa, Senhor Jesus, viver a modéstia social e não levar os meus irmãos ao pecado. E que com tudo isso, Senhor, eu possa viver a modéstia nas vestimentas, que eu possa entrar de maneira, Senhor, modesta dentro da igreja. Senhor, que eu não entre mais de shorts, de bermudas, que eu não entre mais, Senhor Jesus, com roupas cavadas, com roupas coladas ao corpo, nem eu mulher, Senhor, e também nem os homens que estão ouvindo esta formação, esta pregação. Senhor, para a glória do teu santo nome, nós te suplicamos agora o batismo no Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos batize para a glória do teu nome. Te peço, Senhor, que os testemunhos possam, Senhor, chegar até nós por meio desta pregação. Que onde houver um só ouvinte agora, Jesus, ouvindo esta palavra, Senhor, que o Senhor venha concretizar a tua palavra de 1 Coríntios 15, nós seremos transformados nessa noite. Por isso, Pai, em nome de Jesus e pelos méritos da Virgem Maria, batiza-nos no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, com todo o teu poder, com toda a tua graça sobre nós nessa noite. Nos leva-nos a viver a modéstia pessoal e social. Nos leva-nos, Senhor, a viver a modéstia social e pessoal, para que a nossa castidade seja guardada. Que sejamos castos como a Virgem Maria, e nós renunciamos a Satanás e a todos os seus asseclas, porque eles querem derrotar a castidade da Virgem Santíssima através de nós. E por isso, Senhor Jesus, renunciando a Satanás, nós assumimos as águas do nosso batismo e te pedimos: vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa vontade, que a nossa vontade seja escravizada agora à vontade de Jesus, que a nossa vontade seja escrava da vontade de Jesus. Senhor, eu te peço o batismo no Espírito Santo para os leigos, mas também para o clero e para toda a hierarquia da igreja. Senhor, que nós não sejamos letárgicos, Senhor, com relação à moral, mas que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, Jesus, estarmos unidos à tua vontade. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem em nosso auxílio. Shiri alabarari alabarassuri elelelelelelelele. Ori alabarari alabarari alabarassuri alabarari alalá. E eu convido você a ir orando comigo, pela intercessão também agora de Padre Bernard, pela intercessão dessa alma piedosa, que nós possamos viver a moral, a castidade, a pureza e a modéstia para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso, amado ouvinte, que através dessa canção agora você possa ser batizado no Espírito Santo, e para a glória do nome de Jesus e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que você se torne pelas águas do teu batismo um filho da igreja, para a glória do nome de Jesus. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você.